Ei, pessoal Dascalos, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui para partilhar um pouquinho dessa nossa língua portuguesa. Hoje nós vamos falar das conjunções subordinativas. Lembram delas? Se você não se lembra, eu sugiro que você fique comigo até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito no dia da prova. Mas antes, Enem Power, lógico! Muito bem, minha gente. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as conjunções subordinativas. Mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção para o nome dessa classe, conjunções, ou seja, aquelas palavras que juntam, subordinativas. O que são subordinativas? Vamos lembrar da palavra subordinado. Uma pessoa que é subordinada a outra, ela depende de outra para tomar algumas iniciativas. Então nós temos muitas vezes um funcionário subordinado ao outro. Isso vai acontecer nesse caso das conjunções. As conjunções vão unir orações que são subordinadas uma à outra, ou seja, uma oração vai depender sintaticamente e semanticamente uma da outra. As conjunções subordinativas, elas se dividem em 10 tipos. É uma das classes que tem mais divisões. 6 dessas conjunções começam com a letra C. E eu até dispus aqui na minha tela, de forma que você consiga memorizar essas 6 com a letra C. Vamos a elas. Causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas e consecutivas. Além dessas 6 com a letra C, nós vamos ter as temporais, as finais, as proporcionais e a mais diferente de todas, as conjunções integrantes, que nós também vamos falar dela um pouquinho mais adiante. Por isso, a seta dela é até torcidinha, porque ela introduz um tipo de oração subordinada substantiva, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Para que você consiga visualizar a aplicação e os exemplos de todas essas conjunções, nós vamos para os slides que eu preparei com muito carinho para você que você consiga entender aí melhor. Conjunções subordinativas. Vamos a elas. O primeiro tipo, as conjunções subordinativas causais. Elas exprimem ideia, elas introduzem uma ideia de causa. Quais são as principais conjunções subordinativas causais? Uma vez que, visto que, porque e como. Como nós vamos aplicá-las? Vamos aos exemplos. Estou estudando bastante, visto que quero tirar boas notas no Enem. Não é isso? Eu tenho certeza de que sim. Não terminou a casa uma vez que lhe faltava o material. E como estivesse doente, não compareceu ao serviço. Aqui eu já quero chamar a atenção de vocês para essa conjunção. Como? A conjunção como, ela vai aparecer em diversas outras conjunções. O que é importante que você tenha em mente aqui nessa aula? Que você preste muita atenção no sentido de cada conjunção. Por isso eu vou destacar aí com o marca-texto para que você entenda o sentido. Por quê? São muitos nomes, são 10 nomes. Para nós decorarmos esses nomes, fica complicado, eu sei. Mas nós não precisamos decorar. Nós precisamos entender o sentido que cada conjunção vai exercer dependendo do contexto em que ela estiver inserida. Tá legal? Vamos seguir que você vai entender. Conjunções comparativas. As conjunções comparativas, elas introduzem então aí a ideia de comparação. Quais são as principais conjunções comparativas? Como, perceba, coloquei de novo essa conjunção, como, mas agora ela vai dar a ideia de comparação. Assim como, mais e menos que. Como nós vamos utilizar isso? Preste atenção. Ficamos em casa como os pássaros presos nas gaiolas.
neste momento, nessa situação, nessa pandemia, e essa frase é bem reflexiva. Percebam que nesta oração, a conjunção como, ela está comparando, não está dando ideia de causa. Por isso eu destaquei lá a comparação. Tá legal? Patrícia aprecia a leitura de bons clássicos, assim como sua irmã. E aqui eu também quero chamar a atenção para outra situação. Assim como a sua irmã aprecia a leitura. Nas orações comparativas, muitas vezes o segundo verbo ele vai ser omitido, mas nós vamos entender por conta do contexto. Você precisa ser mais estudioso que o seu concorrente. Por isso eu coloquei aqui, ó, mais e menos, certo? Mais estudioso que seu concorrente. Tá legal? Seguindo, as conjunções subordinativas concessivas, elas introduzem ideia de contrariedade, ideia de oposição também. Quais são as principais conjunções subordinativas concessivas? Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, por mais que. Vamos aos exemplos. Embora não se sabe ao certo a data do Enem, precisamos continuar os estudos. Veja como nós utilizamos essas conjunções no nosso dia a dia. E aí nós temos um outro exemplo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria. Eu coloquei entre aspas porque essa frase lindíssima está na Bíblia, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, quando ele vai falar aí sobre o amor. E a gente vai perceber que o Renato Russo também se apropriou desse trechinho para compor a sua música Monte Castelo, que vale a pena ouvir. E aí nós vamos perceber que começa com essa conjunção concessiva. Ainda que eu falasse a língua do sem amor, eu seria como um metal que soa ou um símbolo que retine, diz São Paulo. O próximo exemplo. Por mais fortes que sejamos, há sempre um momento de fraqueza. Mas a gente precisa continuar sendo forte. Então nós temos aí, ó, por mais e o que, dando ideia de contrariedade, ideia de oposição. Próximo tipo, condicionais. São aquelas conjunções que dão uma certa condição. Quais são as principais conjunções condicionais? Se, caso, contanto que, desde que. Aqui, nós vamos olhar para esse desde que também vai aparecer mais para frente, mas agora nós estamos falando da condição. A conjunção condicional chefe aqui, digamos assim, é a conjunção se. Se você puder trocar qualquer uma por essa conjunção se, você vai perceber com mais facilidade que está te dando uma conjunção condicional. Assim como a conjunção que, a conjunção se, a palavra se, tem muitas funções dentro da língua, tá? Então, mas a principal dela, hoje, nessa aula, nós vamos perceber que é dar essa condição. Então, vamos lá. Avise-me com antecedência se não for a festa. Dê um like, caso esteja gostando da aula. Ô, gente, vai lá rapidinho agora, ó. Dê um joinha, dê um like, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Se você estiver gostando, por favor, dê seu like. Desde que não haja problema, voltarei cedo. Então, esse desde que aqui está te dando uma condição. Falando aí de música, o Djavan também tem uma música que se chama Se, Se. Também vale a pena nós ouvirmos e prestar bastante atenção na letra dessa música, que também é muito bacana. Próximo tipo de conjunção subordinativa são as conformativas. Essas introduzem uma ideia de conformidade. Vamos lá, ó, o sentido dessas conjunções. Conformidade, as conformativas. Quais são as principais conjunções conformativas? Conforme, que é a chefe das conjunções conformativas, que é a que transmite com maior clareza a ideia de conformidade, mas nós vamos ter também segundo,
como, de novo vai aparecer a conjunção como aí, e que. Essas conjunções como e que, elas devem ser equivalentes a conforme. Por isso que eu disse que a conjunção chefe de conformidade é aí, ó, conforme. Vamos lá. Fizemos o trabalho conforme o professor pediu, mas se eu quisesse utilizar aí a conjunção como, fizemos o trabalho como o professor pediu, também daria a ideia de conformidade, certo? Segundo Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Não coube essa frase todinha aí, mas eu fiz questão de recitar para vocês. Que eu saiba, o canal Dascalos tem ajudado a muitos alunos. E eu espero que você seja um desses alunos. E aqui eu repeti o verbo seja, porque é seja, não é seja, viu? Por favor, guarde isso também dessa aula de hoje. Conjunções consecutivas são aquelas que transmitem ideia de consequência. Então vamos destacar aí a palavra consequência. Daí nós temos as conjunções consecutivas, elas trabalham meio que quebradas. Tão, tanto, tamanho, alguma coisa que, certo? De modo que, sem que, de maneira que. Vamos entender essa quebra nos exemplos. Estudou tanto que teve um ótimo resultado nas provas. Se Deus quiser, vai ser aí a sua realidade daqui a pouco. Quando eu disse que essas conjunções muitas vezes trabalham de forma quebrada, olha só, tamanho foi o barulho que todos se assustaram. Percebam a utilização da palavra que e percebam aí ó, que neste caso a conjunção consecutiva ela está quebrada aí por meio de um outro termo inserido entre elas. Tamanho foi o barulho que todos se assustaram. Ele se dedicou muito, de modo que foi aprovado. Não pode ver uma novidade sem que a compre. Tem muita gente assim, né? Compulsivo. Não pode ver uma novidade sem que vá lá correndo comprar. Tá vendo a utilização das conjunções consecutivas no nosso dia a dia? Seguindo, as proporcionais. As proporcionais introduzem a ideia do quê? Simultaneidade. Ou seja, as coisas acontecendo juntas. Concomitância. Nossa, Rafa, que palavra difícil, mas é bom que você vai enriquecer aí o seu vocabulário. Simultaneidade e concomitância são sinônimos. Significam que está acontecendo ao mesmo tempo. Quais são as principais conjunções proporcionais? À medida que, à proporção que, quanto mais, mais, ou quanto mais, menos, isso aí fica a critério da utilização que você for ver aí no seu exemplo. Vamos aos exemplos. Nossas dúvidas são sanadas à medida que estudamos. Olha que bacana, a curva de contágio diminui à proporção que as pessoas se tomam os devidos cuidados. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Ah, este exemplo todo mundo usa. E é um ditado popular, tá vendo? As conjunções estão presentes, inclusive, nos ditados populares. Aqui eu gostaria de destacar uma coisa para vocês. A utilização da crase. Então, quando nós estivermos falando de proporção, nós precisamos utilizar a crase, porque aí a fusão do artigo a com a preposição a, e aí obrigatoriamente você precisa utilizar a crase para indicar essa ideia de proporção. Tá bom? Seguindo, nós temos então as temporais, que são aquelas que vão dar a ideia de tempo. Vamos marcar aqui o sentido dessas conjunções. Quais são as principais conjunções temporais? Quando, logo que, enquanto, depois que, desde que, assim que, até que e mal. Mal? Sim, já já nós vamos ver o exemplo. Quando você chegou ao escritório, eu já havia saído. Faça suas anotações.
enquanto eu estiver explicando a matéria. Fica aí a dica. Desde que cheguei, estou falando sobre as conjunções subordinativas. E aí eu não coloquei o exemplo da conjunção mal. Mas vem aqui para mim, deixa eu falar com vocês mais de pertinho. É muito comum as palavras na língua portuguesa, uma mesma palavra, mudar de classe gramatical. Eu já falei isso em algumas aulas anteriores. Isso vai acontecer com a palavrinha mal, inclusive, que pode ser escrita de duas formas, né? Mal com U, que é o contrário de bom, e mal com L, que é o contrário de bem. Mas aqui nas conjunções subordinativas, a palavrinha mal, que vai ter que ser escrita com L, ela vai dar a ideia de tempo. Quando? Quando eu disser assim, olha, mal eu cheguei ao evento e já vieram conversar comigo, já vieram me cumprimentar. Tá vendo? Nós utilizamos dessa forma no nosso dia a dia. Mal eu cheguei em casa, minha mãe já me chamou a atenção, meu pai já me xingou, ou mal eu cheguei, eles já me cumprimentaram porque eu fui muito bem na prova. Ah, logo, logo, se Deus quiser, isso aí vai ser uma realidade na sua vida. Então, prestem bastante atenção no seu dia a dia, que com certeza você vai utilizar muitas conjunções subordinativas, beleza? Vamos voltar aqui para a tela então, ó. E dando sequência, nós vamos para as conjunções finais, que introduzem ideia de quê? Ideia de finalidade. Vamos destacar essa ideia aí, ó. Quais são as principais conjunções finais? Para quê? Com o fim de quê? A fim de quê? Vamos aos exemplos. Estou explicando para que você entenda melhor o conteúdo. Coloquei o livro em um lugar bem visível, a fim de que possa encontrá-lo com facilidade. Fiz estes slides com o fim de que vocês tenham uma boa visualização dos exemplos. Mas aqui eu gostaria de falar também sobre esse termo, olha, a fim. Aqui nós utilizamos a fim de quê? Mas nós também temos aí, ó, a palavrinha afim. E aí eu quero falar mais pertinho com você. Olha só, o termo afim, ele pode ser escrito junto ou separado, como aqui no caso das conjunções subordinativas finais. Afim junto dá a ideia de afinidade. E afim, escrito de forma separada, dá a ideia de finalidade. Então tome cuidado também nesse sentido. Se você estiver querendo demonstrar a finalidade, porque nós estamos estudando a fim de que você consiga tirar boas notas na prova. Esse afim deve ser escrito de forma separada. Tá legal? Vamos voltar então para nós irmos para o fim desta aula, que nós vamos falar das conjunções integrantes. Por que elas são diferentes? Porque elas introduzem orações que equivalem a substantivo. Então ela não tem um sentido como as outras conjunções, mas elas vão unir orações que são as chamadas orações subordinadas substantivas. Mas essa matéria vai ser um pouquinho mais para frente. Quais são as principais conjunções subordinativas integrantes? Que e se, aquelas duas, justamente, que têm muitas funções aí dentro da língua portuguesa. Vamos aos exemplos. Espero que você seja aprovado. Espero mesmo. E não sei se ele voltará. Prestem muita atenção. Espero que você seja aprovado. Nós temos aqui duas orações, porque nós temos o verbo espero e o verbo seja aprovado aqui, que vai ser uma locução verbal, mas como nós temos duas ações verbais, nós temos duas orações. Espero que você seja aprovado é o mesmo de eu dizer eu espero a sua aprovação. Então esse termo seja aprovado faz referência ao substantivo sua aprovação. Veja esse segundo exemplo. Não sei se ele voltará. Então nós temos o verbo sei e nós temos o verbo voltará. Esse não sei se ele voltará é a mesma coisa de eu dizer eu não sei da sua volta. Então, voltará vai fazer aí referência à sua volta e volta é um substantivo também. Então, essas conjunções integrantes, elas vão ligar aí essas orações subordinadas que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E aí eu gostaria de falar de novo olhando para você.
Olha só, eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Se você gostou, curta, dê o seu like porque é muito importante para nós. Acione o sininho, baixe o material que eu já disponibilizei para vocês com todo carinho, faça os exercícios e bons estudos, minha gente. Tudo de melhor para vocês, um grande e digital abraço a todos. Até a próxima!